Agora aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente fala sobre a lei que torna crimes cometidos pela internet mais graves e foi sancionada. Antes, quem invadia o celular, computador, tablet para obter ou adulterar ou destruir dados ou então informações podia ser punido com até 1 ano de detenção e multa. Com a nova lei 14.155 de 2021, o criminoso pode ficar de 1 ano a 4 anos na cadeia e pagar multa, e a pena pode ser aumentada de 1/3 para 2/3, se o crime for praticado contra idoso ou então vulnerável. A pena aumenta de 1/3 ao dobro. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Luiz Augusto Durso. Ele é especialista em direito digital e também professor. Bom dia, doutor Durso, tudo bem com o senhor? Bem-vindo novamente ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Júlia. É sempre um prazer. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, doutor, um prazer é nosso falar com o senhor novamente. Para quem está em casa, para a gente começar essa entrevista, o que é considerado um crime cibernético? Essa é uma pergunta interessante, porque muita gente me pergunta, professor, eu fui vítima de um crime virtual ou não? É um crime comum? E na verdade, o que separa os crimes físicos dos virtuais é exatamente onde ele está sendo cometido. A sua consumação é realizada aonde? E quando é na internet, aí reside o crime virtual, o crime cibernético. Claro que nós temos os crimes cibernéticos próprios e o crime cibernético impróprio. O próprio é aquele que depende da tecnologia para existir. São os novos crimes criados. Então, o crime de invasão do dispositivo informático, esse que você acabou de citar, que houve uma alteração da pena. Esse é um cybercrime próprio, ele depende da tecnologia. E o impróprio são aqueles que migram para a internet e podem continuar sendo cometidos fora. Estelionato, extorsão, ameaça, furto mediante fraude, etc. E essa nova lei impactou alguns dos cybercrimes com aumento de pena. E, doutor, como que a população, então, pode se proteger de um crime na internet? Daqui a pouco a gente fala, então, sobre essas alterações de penas e afins. Bom, as formas de proteção são diversas. A gente ficaria 1 hora aqui de programa dando as dicas, Sim. mas em resumo, algumas dicas importantes são em relação às questões de prevenção. É muito melhor você ter um computador seguro, um celular seguro, do que você depois ter que apurar quem invadiu, quem cometeu um crime contra você. E essas formas são, resumidamente, ter, por exemplo, os sistemas operacionais sempre atualizados. Então, tomem cuidado, além de ser crime ter um software pirata, você não tem as atualizações, isso é muito ruim. Mantenha sempre investimentos em softwares de proteção, como antivírus, como firewalls. Muita gente nem tem curiosidade em saber o que é, mas são importantíssimos os antivírus e às vezes até muito baratinho para ter uma segurança até gratuito. É importante ter muita atenção com mensagens recebidas solicitando códigos, mensagens de promoções com valores fora do mercado, links obrigando você a preencher formulários, lembrando que a gente está no momento de proteção de dados pessoais, cuidado com as suas informações e seus dados pessoais. Então, eu falo, Julie, que a internet é como caminhar num bairro perigoso às 3:30 da manhã. Quem já caminhou nessa situação sabe que você vai desconfiar de tudo e de todos. Se tem alguém do outro lado da rua, você fica preocupado. A internet é a mesma coisa. Desconfie de tudo e de todos. Essa desconfiança vai trazer mais segurança para você nunca responder, nunca mandar códigos, ou se for responder, checar que é a pessoa que você conhece e não seu parente que foi invadido, seu parente que teve o aplicativo também clonado. Então é super importante essa desconfiança. São algumas poucas dicas que a gente consegue dar aqui rapidinho. É isso mesmo, doutor. E a gente falou então dessa sanção feita pelo presidente Jair Bolsonaro, justamente até na última sexta-feira, sobre essa nova lei, né? Eu gostaria que o senhor explicasse de modo sucinto e que consiga atender também para quem nos assiste, quais foram as principais mudanças e se elas foram efetivas, ou que o senhor acredita que elas sejam mais efetivas nesse momento. Eu vejo as mudanças como muito importantes e, resumidamente, são três mudanças relevantes. Uma questão que mudou o crime do estelionato na internet, a outra alterou o furto mediante fraude na internet e a outra aumentou a pena para invasão de computador, de celular, dispositivo informático. Qual a importância do aumento de pena nesses três casos dessa nova lei? Com relação à invasão, você começou a matéria falando, a pena antes era de 1 ano, então um criminoso que invadiu um sistema, muitas vezes tinha acesso a dado pessoal
de consumidores, de pessoas, ou até da empresa, ele estava sujeito a uma pena de 3 meses a 1 ano, pena de pequeno potencial ofensivo, e isso muitas vezes era resolvido numa audiência com uma transação penal, um pagamento de cesta básica. Agora a pena é de 1 a 4 anos, elimina essa questão de juizado especial, pena muito mais rigorosa, mais proporcional, porque o estrago por uma invasão, um acesso a dados pessoais, merecia uma pena proporcional, agora 1 a 4. Duas outras alterações foi o estelionato, que quando agora é pela internet, rede social, que tem acontecido muito em fraudes, golpes na internet, clonagem de WhatsApp, a pena normalmente do estelionato era de 1 a 5 anos, né? No caput é 1 a 5 anos. Agora ela vai de 4 a 8 anos. Perdão, de 2 a 8 anos, muito mais gravosa a pena. 4 a 8 anos, muito mais gravosa a pena para o estelionato na internet. Mesma coisa o furto mediante fraude, também com pena máxima de 8 anos, com uma pena muito mais gravosa, e eu vejo como efetiva exatamente porque isso tem um efeito pedagógico e isso fará com que esses criminosos sejam punidos, porque há uma sensação gigante de impunidade das pessoas acreditarem de que aquilo que acontece na internet não tem punição. Então agora nós temos pena de invasão de dispositivo. Você que assistia, acompanhava a Comissão de Administração Pública, fica agora com a gente também aqui no Jornal da Rede Alesp. Doutor, pode continuar. A gente estava voltando aqui a nossa transmissão também pela TV. Nós estávamos na internet, agora a gente está voltando aqui também pela TV. O senhor pode continuar a sua explanação, doutor. Então, perfeito. Resumidamente, eu falava de 3 alterações importantes dessa nova lei: para o estelionato, para o furto mediante fraude na internet, o estelionato na internet e invasão, trazendo penas mais rigorosas, o que faz com que não se resolva com uma cesta básica, com uma transação penal, e puna com mais rigor crimes que causam prejuízo tão grande à população, como no caso do estelionato aí pelo WhatsApp, pelas falsas vendas na internet, leilão falso de carro, etc. Invasão causa um prejuízo gigantesco, porque o indivíduo invade empresa, dados pessoais e etc. Hoje a pena vai de 1 a 4, muito mais rigoroso. E no caso do estelionato e do furto, a pena máxima agora é 8 anos. Então nós temos sim uma alteração super importante para diminuir esses crimes na internet e inibir também essa conduta. Você que chegou agora aqui, a gente conversa com o Dr. Luiz Augusto Durso justamente sobre esses crimes cometidos pela internet, como essa nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro pode contribuir para tentar inibir também esses crimes. Mas me parece, doutor, que não aconteceu tanta inibição desses crimes cibernéticos nesse último ano da pandemia, não é? Porque essas novidades, nós tivemos 2 recentes novidades, essa agora que aumentou a pena para esses 3 crimes, uma agora que colocou que os crimes contra a honra praticados na internet terão a pena triplicada. Então você vê que o legislativo está de fato preocupado com o aumento na internet, porque realmente essa sua sensação faz todo sentido com a realidade. A realidade hoje dos fatos, dos dados apontam um aumento gigantesco. Algumas pesquisas falaram que aumentou em até 400% a quantidade de crimes na internet durante a pandemia. E por quê? Porque nós tivemos uma alta conectividade, as pessoas migrando para a internet, muita gente trabalhando no home office, e isso, claro, fez com que os criminosos também migrassem, até porque quanto menos gente na rua, menos possível vítima. Então eles também perceberam que a internet podia ser um ambiente para cometimento de delito. O problema é exatamente esse: muito aumento e pouca reação. Por quê? Porque as relações dependem de vários fatores, no sentido de educação digital, investimento do Estado, investimento na investigação na Polícia Civil e Federal, novas leis, e isso aos poucos nós estamos adaptando, com divisão de crime cibernético, com essas novas leis, com um debate constante de educação digital, que eu tenho certeza que vai ajudar de alguma forma a gente diminuir esses crimes na internet. O senhor, aproveitando o gancho que o senhor falou sobre educação digital, não é? Os direitos e deveres, a gente sabe que tem que ser coibido esses crimes digitais, cibernéticos, mas também nós, enquanto cidadão, precisamos entender que nem tudo pode ser feito na internet também, não é? A gente tem que ter os nossos cuidados. Educação digital, uma vez eu conversava com o saudoso professor Luiz Flávio Gomes, né? Nosso grande LFG, jurista gigante, e ele falava: Luiz, a minha vida foi educação, e uma forma
que você combate grande parte dos problemas na sociedade é de fato a educação. E ele tem toda razão. E isso não é diferente para a internet. Se nós tivermos aulas de educação digital que não é de informática, não é ensinar adolescente e criança a mexer em computador, é mexer em computador sabendo os riscos, sabendo como a internet tem acesso a conteúdos pornográficos, conteúdos ilícitos, conteúdos criminosos, droga, tanto conteúdo negativo que está à disposição de pessoas, seja idoso, seja adulto, seja adolescente e criança. Então, a educação digital é de fato ensinarmos essas pessoas que eles têm direitos, deveres e responsabilidades na internet. Porque a partir do momento em que a internet é uma ferramenta gigante e muito boa para falarmos, para a gente se comunicar, também gera grande responsabilidade sobre o que você está compartilhando, fake news, sobre ofensas que você pode sofrer ou causar ou provocar. Então, você tem questões por exemplo, como você não cair em golpes, tudo isso faz parte dessa matéria de educação digital, porque, claro que a gente precisa evoluir em investigação, em leis, etc., mas um grande pilar para termos uma internet mais saudável, menos tóxica e com menos crime é exatamente a educação, que é a educação digital. E juntamente, né, como o senhor falou, é um dos pilares, né, essa educação digital, para que as pessoas entendam também quais são os seus deveres, né, nesse mundo cibernético, vamos dizer assim, né, que às vezes as pessoas acham que esse mundo tudo pode, né, e a gente sabe que não. Essa ampliação de penas, ela chega no momento, entre aspas, correto, demorou para se ter essa ampliação de punições. Eu digo isso porque se tem uma sensação de impunidade em muitos aspectos no país, né? E talvez ali atrás do computador, quem causa tantos danos às pessoas pode se sentir ainda mais livre de cometer os crimes. Essa sensação de impunidade na internet é uma questão que, de fato, o criminoso sente. Se qualquer um aqui conversar com um criminoso que foi preso em razão de crimes na internet, você perguntar, e aí, como que era? Ele vai falar, olha, eu achei que eu nunca ia ser pego, porque ele está dentro de casa, ele está escondido, às vezes até dentro de presídio, cometendo os golpes, e ele tem uma sensação de que ele não vai ser encontrado. Isso porque parte, grande, enorme parte dos criminosos não são. Nós temos no Brasil, por exemplo, 8% dos inquéritos policiais de homicídio concluídos com autoria e materialidade. Imagina crimes na internet, esse número cai muito também. Então a gente tem uma enorme quantidade de crimes e poucas condenações. Isso por quê? Porque é difícil investigar na internet, realmente é. Então o Brasil tem que ter aparelhamento, educação, é um combate como combater o coronavírus. Não é simplesmente uma ação que vai resolver, é uma ação coletiva de vários órgãos da população, dos órgãos reguladores da internet. É de fato muito difícil. Então esses aumentos, normalmente essas alterações, elas vêm no momento em que as pessoas elas reagem falando, poxa, não demorou muito. E também não é tão simples mudar uma lei federal, como o Código Penal. Você tem aprovação no Congresso, depois a sanção presidencial, muitas vezes até veto, e derrubada de veto, como aconteceu para triplicar as penas nos crimes contra a honra na internet. Então não é tão simples legislarmos, porque tem toda uma liturgia que a gente conhece. E a internet ela é muito rápida, ela evolui a tecnologia muito rápido. Então, normalmente vai ter primeiro uma grande quantidade de problemas para ter uma reação legislativa. Então, essa dosagem da velocidade, ela pode ser sim um pouco mais acelerada, claro, mas ela não está sendo tão ruim no Brasil. Nós temos o Marco Civil da Internet, a lei que criminalizou a invasão do dispositivo informático, que tem o nome da atriz, né, que foi carinhosamente apelidada Carolina Dickmann. Nós temos outras leis que impactaram os crimes cibernéticos, como lei de importunação sexual, lei de organizações criminosas. Então, o Brasil não está tão mal na questão legislativa, mas nós temos uma dificuldade gigantesca na investigação, cadeia de custódia e etc. Isso só o tempo, investimento e de uma forma com educação a gente diminuir esses crimes na internet, que vai ser a melhor forma de combate. Perfeito, doutor Luiz Durso. Muito obrigada, viu, pela contribuição mais uma vez aqui ao Jornal da Rede Alesse. Bom trabalho por aí. Obrigado, Júlio. Um abraço a todos e muita saúde.